Se eu falar pra você que eu tô surpreso com o Aníbal Moreno, mentira, porque eu não tô não. Porque eu realmente achava que esse cara iria dar muito certo no Palmeiras. Vi pouco dele no Racing, eu vi acho que, sei lá, 2 jogos dele no Racing, na Libertadores. Mas ali eu já percebi, pelo menos da minha concepção, tá, de que ele daria certo no Palmeiras. Por quê? Porque ele é um argentino que vibra, né? Não é aquele argentino na calmaria, um pouquinho o Flaco Lopes, né? Que o Abel tá até cobrando aí do Flaco Lopes dar uma mudada, ser mais enérgico. É o padrão do argentino, né? Na verdade, o Aníbal ele é a regra. Ele é aquele argentino maluco, aquele argentino que vibra, aquele argentino que marca, não tira o pé de dividida. E aqui o crucial, né? Um crucial pro volante da posição dele. Por isso que ele substitui tão bem o Danilo, que ele sabe o que fazer com a bola. Ele tem qualidade com a bola no pé. Ele é jogador de futebol, essa é a real. Ele não é só aquele bagrão lá que você põe ele pra marcar e seja o que Deus quiser, né? O Palmeiras teve muito disso em alguns momentos aí. E a mídia tá falando dele, hein? A mídia tá falando dele, os caras aqui da ESPN, inclusive os créditos pra eles aqui, tá? O Breiler, a outra rapaziada aqui tá falando sobre o Aníbal. Vamos ouvir o que eles disseram aqui. Vamos juntos? Deixa o like no vídeo aí, rapaziada, por gentileza, peço pra vocês. Aquele likezão maroto. E o Palmeiras aí engrena agora com vitória, ganhou. Golzinho de Flaco Lopes também pra dar confiança. Rony como 12º jogador. O Palmeiras começa a voltar aos trilhos aí. Vamos juntos acompanhar a resenha aqui sobre Aníbal Moreno. Vamos lá. A gente sempre percebe, mesmo o Palmeiras sendo vencedor nos últimos anos, essa inquietude do Abel de buscar sempre uma nova formação, de tentar uma cartada diferente. Então já foi Mike e Marcos Rocha pelo lado direito, já foram 3 zagueiros. Agora essa ideia com um Aníbal Moreno e um meio-campo mais encorpado me agrada muito, embora não tenha tido muita fluidez ontem. O Palmeiras teve dificuldade ofensiva, até que defensivamente não sofreu, estava jogando com 3 zagueiros, o Aníbal Moreno protege bem o meio-campo, a defesa, mas em termos de o jogo se desenvolver, a forma como o Palmeiras construiu, para mim faltou muita velocidade, faltou escape. E aí nessa formação ele pode manter essa ideia com 3 volantes, até mesmo o Zé Rafael um pouco mais recuado, acomodar o Veiga como um meia, não como segundo atacante, e tirar um dos zagueiros. Porque ali o Aníbal já mostrou que é um volante que, como o Abel definiu, que caça mais, um jogador de mais marcação, nem por isso falha na construção. O Aníbal Moreno ele tem um índice de acerto de passe entre 85% e 90%. Um primeiro volante que te entrega não é um passe de lado, não. Ele vai muito pro passe para frente. É um jogador que olha para frente, que tem construção, que desarma muito também. Ontem foram 5 desarmes. Então, por tudo isso, esse volante completo que ele se mostra, para mim, é um jogador para ser titular, para dar essa encorpada no meio. E aí eu vejo que ele pode insistir nessa formação, mas colocando mais um atacante. Quando o Hendrick voltar, por exemplo. Pode ser Hendrick e Flaco Lopes. Pode ser o Lázaro também, que faz bem esse segundo atacante. O Lázaro é uma das opções. Então, as pessoas se prendem muito, muitas vezes, 3 zagueiros. O próprio Bel, numa entrevista, foi semana passada, ele falou, vocês se prendem muito a números, tal. O importante é você olhar no jogo, o time está defendendo com quantos jogadores e atacando com quantos jogadores. Então, o Zé Rafael. Então, o Mike, por exemplo, muitas vezes o Mike é um atacante. O Piquerez, muitas vezes é um atacante. São pontas, praticamente. Se olhar o jogo, são alas bem ofensivos, né? Com essa liberdade. Pelas características dos jogadores, para mim faltou um pouco de profundidade. É que eu não estou falando do jogo só de ontem, estou falando em geral, sim. Palmeiras, mas diga, continue. Mas ali acho que essa formação pode funcionar melhor se tiver, por exemplo, o Marcos Rocha fazendo, às vezes, ali de um terceiro zagueiro, principalmente na saída de bola, mas na hora de marcar com uma linha de 4, e aí você ganha a opção de ter mais um atacante, um cara de velocidade. Aí tem Rony, tem o Lázaro chegando agora, o Hendrick quando voltar. Então ele ganha um jogador para ser mais de uma puxada de contra-ataque, quando estiver enfrentando o time que tenha um elenco tão qualificado quanto o Palmeiras, ou até mesmo para ter a possibilidade de desafogar quando a coisa estiver enroscada no meio-campo. Então, para mim, faltou isso ao Palmeiras ontem, mas que a formação no papel e até mesmo em alguns momentos do jogo ontem tende a funcionar, é uma boa sacada, eu não tenho dúvida. Para mim, ele deve até insistir um pouco mais nisso, eventualmente tirando os 3 zagueiros de ofício e colocando um lateral por ali, eu vejo que pode funcionar bem. Eu acho que é positivo porque o estadual está aí para isso. Para ele testar jogadores, testar novas formações.
Eu acho também que faltou um pouquinho mais de velocidade com esse esquema, com os jogadores de ontem, né? Com o Veiga mais como segundo atacante. Você fica muito dependente do lado, com os alas. O time começa a melhorar a partir do momento que o Richard Rios se aproxima mais ali do lado direito e o Zé Rafael, principalmente, se aproxima ali do Piquerez. O Zé Rafael que saiu machucado. Mais uma grande atuação do Zé Rafael. E com o Aníbal Moreno, o Zé tem ainda mais liberdade para subir, né? Porque o Zé Rafael... Acho que pode ser uma tendência desse o Zé Rafael mais próximo daquele Zé Rafael do Bahia, mais pra frente, mais ofensivo. Ele é tão especial, o Zé Rafael. Versátil, né? Ele é tão importante, é um dos melhores jogadores do Palmeiras, se não for o melhor do ponto de vista de ser o jogador mais frequente a alto nível, que ele é um ótimo primeiro homem, mostrou isso na última temporada, porque marca muito, tem qualidade para iniciar o jogo, e ele é a melhor versão, de fato, do Zé Rafael, que ele mais sente à vontade, é com essa liberdade mesmo, de chegar à frente. Esse é o original. Esse é o original. Com o Aníbal, eu acho que a gente vai ver esse meio-campo como o meio-campo ideal na base. Porque o Aníbal chegou e parece que ele joga no Palmeiras há 5 anos. De fato, uma contratação que te entrega capacidade de proteção, de marcação. O Breler falou... Foram 6 desarmes ontem no jogo, né? Contra o Ituano. E ele é um cara que tem o passe que não é só o passe de lado. Porque tem aquele volante que marca, dá de lado. Ele não. Ele tem, nas estatísticas, né, o índice dele, assim, é bem acima da média como ele consegue o passe para frente, para romper linha, para fazer o jogo andar, para fazer o time andar. Então, assim, é um jogador que... Já vão aparecer na tela números do Aníbal. Do Aníbal, né? Então, assim... Ilustrar o que você está dizendo. Continue, por favor. São boas notícias que a gente está vendo no geral. Né, do Palmeiras, assim, o Flaco Lopes fazendo gol com mais confiança, sendo acionado nesse jogo aéreo que ele é muito forte, né, o Marcos Rocha com 4 assistências já na temporada, um jogador importante ali nessa linha de 3, mas que tem a qualidade também nesses lançamentos, o lançamento primoroso dele pro gol do Rony, o Aníbal Moreno mostrando que de fato... Curso que você faz um investimento, você tem ali bala na agulha, como o Palmeiras fez com o Arthur. Pô, esse cara aqui eu tô contratando para ser titular, para resolver problema. O Aníbal é esse caso, tirou um jogador titular do Racing, acostumado a disputar Libertadores, com um bom lastro de campeonato argentino, principalmente a fase que ele teve com o Fernando Gago, se desenvolveu muito. Então, é um jogador pronto. Mostra, é legítimo apostar em jogadores, como o Palmeiras vai apostar agora no Rômulo, como já trouxe o Richard Rios no ano passado, que ganhou espaço. Mas esses são jogadores que demoram mais tempo, que não são garantia. É diferente do Atuesta, por exemplo. O cara chega como uma aposta e vendo o que dá. O Rômulo é uma boa aposta até, um jogador que vem se destacando no Horizontino, foi assim na Série B, foi assim, por exemplo, no jogo recente contra o Corinthians. Acho que é um jogador que chega para ser uma sombra, uma reposição ao Veiga, né? Principalmente o Abel pedia muito esse jogador. Acho que o Palmeiras precisa reforçar mais o seu ataque ainda, talvez mais um jogador de velocidade e um 9, porque vai ter que se planejar com a saída do Hendrick no meio do ano. Né? Mas se você tem Aníbal e Zé Rafael nessa base do meio-campo, você está muito bem servido. Tem muita qualidade. O Breler falou que ele tirou um jogador que era titular do Racing, isso, né? Que você falou. Então, o Palmeiras observa melhor ou o Palmeiras deu mais sorte? Porque o Corinthians também tirou um titular do Racing que não está jogando nada no Corinthians. Essa era uma bola... Não é isso? Mas essa era uma bola cantada. O Rojas? Mas aí tem um conjunto do Abel, né? E a diferença... Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou perguntando. Os dois eram titulares do Racing. Mas o Palmeiras... Um acabou de chegar, parece que já vai dar certo no Palmeiras. O outro está desde o ano passado e não está dando certo no Corinthians. Tem o time acertado também do Palmeiras que ajuda, né? O Palmeiras botou o Aníbal Moreno para fazer o que ele sabe. O Corinthians quer que o Rojas seja uma coisa que ele não é. O Rojas é um jogador de lado que chuta. Queriam que ele fosse o Renato Augusto. O Aníbal Moreno já era isso do Racing, é um todo-campista. Aliás, é o volante prometido desde a saída do Danilo. Ou em português, ou resumindo, o Aníbal é muito mais jogador que o Rojas? Não. Ou se é. Já criei aqui, já criei tumulto aqui. A gente está comparando banana com laranja, né? São funções diferentes. Ele é... Sabe por quê? O Rojas é muito específico. Ele é o cara da bola parada, de puxar pra dentro, bater no gol. Mas o Aníbal é um cara mais completo. Mas o Rojas foi muito bem aproveitado no Racing. Jogando pelo lado direito ali, ele fazia diferença. Mas aí a comparação é justa, só que a gente tem que pensar.
Palmeiras tem um Abel, tem um ambiente, tem um time vencedor, tem um time estruturado. O Corinthians, quem tá rendendo muito no Corinthians? O Corinthians muda de técnico toda hora. Vários jogadores estão Time rendendo bagunçado. abaixo. É um coletivo que não se encaixou. Aí você pressiona ainda mais o jogador. E ele também, a gente tá falando do Palmeiras aqui, mas o Rojas também, do ponto de vista de comprometimento, às vezes, em campo, muito disperso. Tem a questão física muito disperso. também. Tem outra questão também. A questão física. No Palmeiras, que todo mundo saiba, paga em dia. E nas férias, o empresário do Rojas estava reclamando que não estava recebendo. Sim. E outros jogadores. O Lucas Ambiente. Veríssimo falou também, não sei quem. É o ambiente. Então, é um ambiente. Mas tudo isso à O parte... cara não recebe em dia também, de repente, porque acho que foi você que falou de comprometimento. Às vezes o cara é comprometido, mas não está recebendo, ele já fica pé da vida e fala, não me pagam, também não vou. Mas tira tudo isso, pode parecer redundante a expressão, mas o Aníbal Moreno é reforço que reforça. Porque a gente usa a expressão reforço para quem chega. Nem todo mundo que chega é reforço. Muitos são só contratações, né? São só contratações, um a mais. E eu acho que o Aníbal Moreno, se fosse para o Corinthians, mesmo com os problemas do Corinthians, jogando na dele, ele ainda mostraria mais bola. E se o Rojas fosse para o Palmeiras, também não tinha muito milagre para fazer o Rojas render. Ele vai render. Como o Ranieri está mostrando no Corinthians. Mas dentro Ele de está um mostrando limite. que pode ajudar no Corinthians, né? Alguns jogadores têm um limite muito menor. O Aníbal Moreno tem uma capacidade maior, já mostrou isso. Gente, a gente pegou os números lá, é tudo que você quer do meio-campista. Que ele combata, que ele ganhe, que ele saia jogando, que o passe seja para frente. É simples assim. É reforço que reforça. Destrói e constrói, marca e joga. O Abel falou que ele teve um problema físico, até causado pelo gramado do Allianz, por isso deu uma segurada. Ele não veio ali, não se manteve no time titular. A tendência é que jogando dessa forma, mantendo esse nível, ele seja titular ali, o dono da posição, até porque o Zé Rafael vinha jogando improvisado ali. Para mim, o melhor do Zé Rafael, que é um jogador... Improvisado jogando muito, hein? Que improvisação, hein? O Zé joga muito. O Zé Rafael... Rapaziada, isso é um fato. Vocês viram o esquema ontem do Palmeiras? O Palmeiras jogou com o Zé Rafael ali mais adiantado. O Zé Rafael que faz a 5, faz a 8, faz a 10, sabe armar, sabe chutar no gol, sabe marcar, não se machuca. É bizarro o quão o Palmeiras está servido de volante e de meia ali. Vou dar uma, se vocês me permitem a cornetadinha aqui. Falta um reserva à altura pro Veiga? Falta. Agora tudo bem, né? Redescobriram o Zé Rafael ali na posição. Ele pode vir a ser um cara importante na frente em alguns momentos. Por que não? Por que não pensar até nele como reserva do Veiga? Porque ele já atuou assim no Bahia. Mas, Maurício do Internacional, né? Comentei desse cara aqui já antes. O Endrick postou um stories ontem e apagou falando sobre ele, né? Deve ter alguma conversa. O Endrick não ia postar isso do nada. O Endrick não ia chegar lá e marcar o cara num stories do nada. Então, alguma coisa deve ter. Uma sondagem, o Palmeiras pelo menos falou com o Internacional, né? Deve ter falado com o Internacional. Opa, e aí, esse garoto aqui, Inter? Você comprou Alário, você comprou Borré? Você não quer vender esse cara pra mim? Você não quer... A gente paga vocês aí, vocês estão precisando de caixa, contratou 2 colombianos, vende esse moleque pra mim. Alguma coisa deve ter, realmente alguma sondagem deve ter. Mas enfim, o esquema do Palmeiras funcionou bem demais ontem, tá? Tudo bem, contra o Ituano, é um time de menor expressão, mas já é uma outra alternativa. Palmeiras joga com, bem dizer, 3 volantes. Adianta o Zé Rafael, tem o Veiga, tem o Flaco ali numa boa fase. E pra mim o mais importante, tá? Pra mim o mais importante é que isso aqui acaba agradando os gregos e troianos, né? Eu defendo que o Rony já deveria ser banco de reserva, de fato, apesar dele ter feito o golzinho dele ontem. Mas o Rony pode funcionar como 12º jogador. O Rony pode funcionar como aquele cara do segundo tempo, o famoso Euler, né? O que o Euler era pro Felipão, o Rony pode ser pro Abel. Eu acho difícil o Abel fazer isso com ele, porque o Abel parece ter uma gratidão também, uma confiança no Rony muito além, né? Mas o Rony pode vir a ser esse 12º jogador. E aí eu acho que ele pode ser até mais útil, tá? Ele pode até ser mais útil, ele pode sofrer menos cornetada da torcida, ele pode ser mais efetivo, ele pode pegar um time cansado no segundo tempo e ser mais efetivo pra puxar um contra-ataque, pra matar o jogo. Então eu penso que o Rony também possa ser muito... O Fernando do Instaverde falou isso, tá? Daqui também, né? Pegando uma opinião que eu peguei emprestada aqui, que eu vi a opinião dele no Instagram. O Fernando do Instaverde falou isso aí. Ele tem muita razão quando ele diz que o Rony pode sim ser o 12º jogador, tá? E é isso, rapaziada. O que vocês acharam? O time do Palmeiras retomando os trilhos, ainda bem. Pra mim, mais um reforcinho, tá? Se vier mais um reforcinho aí, eu acho que dá pra ficar legal. Na verdade, é 2, né? O atacante e o meia. Mas se você trazer o cara pro Veiga, digamos que você já azeitou ali o elenco do Palmeiras. Você já deu uma boa azeitada. Aí você vai com o Flaco Lopes, Rony no segundo tempo. É uma coisa
muito possível de se fazer. Fechou, rapaziada? E ó, agradecer aqui, viu, essa camisa que vocês estão vendo que eu tô usando. Eu ganhei do Fabinho. Fui pra Minas Gerais lá assistir Palmeiras e São Paulo. Eu encontrei com ele lá, o Fabinho do Aqui é Parmeiro. Agradecer ele pela camisa. Obrigado, Fabinho. Tamo junto, viu? Camisa sensacional aqui, ó, do Regatona. Aqui tá um calor lascado aqui. Obrigado, Fabinho. Tamo junto, viu? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Deixa like no vídeo aí, por gentileza, tá? Deixa like no vídeo e deixa teu comentário também. Fechou? Tamo junto. Avante.